Pois é, então a intenção é essa, é esse compartilhar da experiência, de como que a mentoria alcançou o teu coração, como que a mentoria alcançou as tuas emoções, né? E eu acho interessante a gente começar, na verdade, como testemunho, assim, né? Que, na verdade, eu já tinha falado com você antes, eu nunca te vi pessoalmente, né? Mas já tinha falado com você antes, e eu estava orando realmente por algumas pessoas que eu sabia, assim, Deus, me mostra pessoas que o Senhor sabe que precisam, né, da mentoria, que o Senhor sabe que essas pessoas estão no teu coração. É o nosso propósito mesmo, né? Como ministério, Casa de Esté, esse foi o propósito que Deus gerou no nosso coração, discipular pessoas, treinar pessoas, cuidar de pessoas, né? E aí, Isso é tão verdade, porque assim, ano passado foi um ano muito traumático para mim, porque eu vivi separação e luto no mesmo ano, no mesmo período, muito junto. Então, assim, foi um ano terrível para mim. E eu estava nessa ânsia de, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso fazer algo para tratar meus sentimentos, para uhum, tratar essa dor, tratar todos essas confusões que eu estava vivendo e que eu não sabia como me libertar. E eu estava pedindo isso, Senhor, abre uma porta, Senhor, manda alguém, Senhor, me mostra o que eu posso fazer. E querendo, inclusive, fazer uma imersão de algum retiro, de algum. E eu acho que eu lhe falei isso, foi. Pastor, eu estava querendo fazer alguma coisa, eu queria fugir, eu queria sumir, sabe? Assim, se eu pudesse ir para o interior e ficar numa imersão, assim, um ano, era o que eu achava que era a solução para a minha vida. sim. E aí você chegou de paraquedas, como um anjo que Deus mandou para justamente a gente reorganizar, colocar tudo no lugar onde deveria estar. Porque E eu me é isso. lembro, inclusive, que quando você fez o primeiro contato com a gente para fazer a Casa de Esté, na época era presencial, né? Toda vez a agenda da Casa de Esté era algo que comprometia, que não dava para você ir. Toda vez assim era Verdade. uma situação. E aí eu me Verdade. lembrei, eu falei, puxa vida, online, ela não vai precisar se deslocar, ela não vai precisar sair do trabalho dela, ela vai precisar sair da casa dela, é super flexível e casou, assim, porque eu contei para você do que se tratava, é a mesma coluna cervical, né? A gente está com mais ferramentas agora do que antes, né? Uhum. Mas é a mesma coluna cervical, e aí a gente vai aplicando outras ferramentas que a gente tem aprendido fora do país. E aí você disse, é isso. Sinal. Era E exatamente o que que tu, assim, de tempo que a gente teve junto, eu acho que a gente ficou o quê? Uns 3 meses? 3 meses, Uns três foi. meses. Realmente. Desse tempo, assim, a gente tinha um encontro uma vez por semana, assim, desses 3 meses, o que que tu achas, assim, que mais te impactou? Nossa, pastor, isso aqui me impactou, essa informação aqui me impactou, isso eu não sabia. Me conta um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que a questão dos traumas, né? O trauma tipo A, o trauma tipo B, né? Foram coisas assim que me trouxeram a verdadeira consciência do porquê eu reagia como eu reagia em determinadas situações. Uhum. De medo, situações de conflito, situações de tristeza, por que que eu era tão passiva em algumas coisas. Hum, Então, isso para mim foi assim, libertador mesmo, porque eu já passei por vários processos de mentoria, de coach e também de retiros espirituais que não trouxeram tanta clareza para mim, tanto conhecimento, tanto discernimento e até mesmo o meu auto-perdão, me perdoar hum, ter feito tantas coisas erradas, é que na verdade. verdade não Foi muito. era culpada,
Meu Deus, chegou, eu tô toda arrepiada. Eu me Eu não lembrei era disso. culpada, Uhum. sabe? Eu não era culpada por fazer isso, eu era tão ignorante quanto, né? E apenas uma vítima, Exato. né? De uma consequência de também toda uma história de geracional da minha família, né? Que me fez, E, infelizmente, passar por. e a culpa também gera uma dor, né, Jaque? Porque a culpa acompanha aqueles pensamentos. Tá vendo? É por isso mesmo. Tá vendo? Você não merece. Tá vendo isso, isso, isso. Que são infiltrações realmente, uma infiltração. E a culpa acaba contribuindo com isso. Impede a gente, o quanto que a culpa impede a gente, né, de romper com muitas coisas, né, coisas simples, como por exemplo, vou dar um exemplo assim, uma coisa assim que eu realmente tinha muito problema, era em ensinar as pessoas. Eu não tinha paciência nenhuma em ensinar as pessoas, Uau. bruta no ensinar. E Deus me tratou tanto nisso que hoje eu desenvolvo um trabalho com crianças, né? Trabalho no ministério infantil da minha igreja, educando crianças. Então, isso para mim foi também um romper muito grande na minha vida, reconhecer essa deficiência que eu acredito que seja relacionada a essa culpa, né? A gente se culpa, Sim, a gente não se acha capaz, a gente não se sim. acha merecedora, né? A gente não se acha Uau. digna de estar exercendo determinadas funções. E aí a gente começa a romper, né? Sim, E a sim, viver uau. esse melhor, né? Esse melhor que Deus tem pra gente. Uma outra coisa também que eu acho que a gente, as próprias sessões também eram uma luta, né, Jaque? Tu te lembras? Tá. Vamos fazer, e você dizia, não, não vai dar certo mais. E eu com você dizendo, não, vamos até o fim, eu não largo a tua mão. Isso também, muitas pessoas falam isso para mim, pastor, eu não vou conseguir, pastor, eu comecei e não vou terminar. As próprias sessões em si, elas são uma batalha espiritual, né? Porque você sabe que você vai receber luz, que você sabe que você vai receber entendimento. Isso pra gente também foi, assim, muito real, né? Uma batalha mesmo, uma batalha espiritual, meu Deus do céu. É uma briga, né? É uma luta do bem contra o mal, que não quer fazer você romper, não quer fazer você se libertar. Então, tudo acontece, tudo acontece. Nosso processo tem acontecido muito rápido, né? Um Sim, mês e meio, e foi 3 meses, né? exato. Então, assim, foi Deus também ajudando, né? Deus, Espírito Sim. Santo, e muito da sua perseverança, do seu coração maravilhoso, que realmente disse, não vou te deixar, não vou te abandonar, a gente vai até o fim. Vamos, vamos. E E assim, deixar claro realmente que a gente ainda não terminou, né? Porque a gente está em alguns processos ainda, mas a gente consegue já ver alguns resultados, né? Que eu queria até que tu compartilhasse um pouco daquele testemunho nós usamos uma ferramenta que a gente chama de cadeira vazia. Eu acho que foi num dos penúltimos encontros que nós tivemos, né? E aquilo que eu comentei com você, a gente nunca imagina o efeito que isso vai trazer no mundo espiritual e o quão eficaz isso acaba sendo, né? Então, eu queria que tu contasses um pouquinho também de como foi essa experiência para ti. então, logo quando a gente começou, né, o processo, eu, por já ter passado por N processos, identificava que ainda estava faltando alguma coisa, que eu ainda sentia muita rejeição, ainda sentia muita frieza e especialmente uma certa falta de empatia com a minha mãe especificamente. Que eu sempre fui uma pessoa até bem generosa,
com as pessoas ao meu redor, mas com a minha mãe eu tinha esse bloqueio de não realmente sentir essa empatia por ela, né? E até um certo distanciamento mesmo. E aí eu disse assim, eu quero romper isso, eu sei que preciso tratar isso dentro de mim, eu quero tratar, então, de que forma, né? Então foram o processo, né? De que forma a gente pode trabalhar isso, e na penúltima sessão, você aplicou essa ferramenta, e foi assim, eu acho que foi uma das mais fortes que nós vivemos, né? Sim, sim. Mas, assim, o mais surpreendente de tudo isso, o mais sobrenatural de tudo isso, é que no dia seguinte, nossa sessão foi na quarta, no dia seguinte, na quinta-feira, a minha mãe me liga, minha filha, eu estou precisando que você venha aqui em casa, supervisionar uma obra, porque eu tenho evangelização e eu não tenho quem me substitua lá. E não tem ninguém para ficar aqui em casa, só você mesmo. Então, aí eu, tá bom, fui, né? Sem pretensão nenhuma. Cheguei lá, ela já estava meio que apressada para sair, mas a gente ainda teve um tempinho para sentar e conversar. Nessa conversa, ela contou algumas coisinhas, alguns tratamentos que ela está fazendo, e eu também acabei falando para ela, dividindo assim alguns projetos que a gente pretende fazer ainda a partir do ano que vem. E aí a conversa começou a fluir de uma tal forma que eu comecei a sentir algo diferente, sabe? Como se estivesse brotando mesmo aquele amor verdadeiro e genuíno de filha para mãe e de mãe para filha. Uau. Um olhar que talvez eu nunca tivesse tido para minha mãe, um olhar de filha mesmo, sabe? Um olhar de amor, de compaixão, sabe? E aí ela saiu correndo para o compromisso dela e eu fiquei na minha casa, sozinha, e os operários no quintal fazendo a obra, né? E nisso que eu fiquei sozinha na casa, meio que me passou assim um, um raio-x, assim, um trailer, né, sobre a minha vida, a minha infância, e estar na casa da minha mãe era um bloqueio muito grande, era um tabu muito grande para mim. Eu não conseguia ficar ali dentro mais do que meia hora. Era um desafio, era um local de dor, era um local de lembranças ruins, de tristeza, de sentimentos negativos, de rejeição, de abandono. Então, quando eu me vi ali sozinha na casa da mamãe, eu comecei a abrir os compartimentos. E um dos primeiros compartimentos que eu abri foi o local onde eu sofri um abuso. E nesse lugar, quando eu abri a porta, eu só tive compaixão daquele lugar. Só, foi o único sentimento assim que jorrou no meu coração. Compaixão. E uma leveza, uma paz de espírito. Uau. E além dessa paz, uma certeza e uma convicção de que eu tinha sido realmente curada. Até porque, Jaque, nós fizemos uma outra ferramenta que se chama Emmanuel, lembra? Na primeira vez que a gente usou, você não conseguiu ver Jesus. Tu te lembra disso? Lembro. Não consegui ainda. E eu disse para você, tem paciência, você vai conseguir. E foi justamente nessa cena, na segunda, que foi a cena do quarto, Exatamente. que você conseguiu. Ou seja, você não estava mais presa lá, né? Estava mais presa lá, exatamente. Exatamente.
Por isso que você conseguiu entrar lá e sentir paz, e sentir compaixão. Senti essa paz, senti essa paz. E aí, à medida que eu fui andando, né, na casa da minha mãe, cada local que eu olhava e um dos locais onde também eu sofri um trauma muito grande, eu comecei a ter alegria, Uau. alegria, vontade de sorrir, vontade de agradecer a Deus, vontade de louvar a Deus pela maravilhosa graça que Ele fez na minha vida através de vocês, que me alcançou, que me resgatou, que me curou, que me tratou, que me libertou, Louvado seja Deus. que me trouxe realmente para essa luz que é Jesus, que me fez enxergar que Ele o tempo todo esteve comigo. Sim. O tempo Sim. todo. E tu, na hora que tu estavas lá, tu percebeu ou não? Tipo assim, tu só foi se tocar depois. Ei, eu tô na casa da mamãe, eu tô em paz? Ou tu percebeu na hora, tu só foi te tocar depois disso? Não, eu percebi na hora, tanto que nesse último quarto, que eu comecei a sentir essa alegria, eu comecei a louvar a Deus, comecei a cantar, comecei a adorar, comecei a orar em línguas, inclusive, um batismo do Espírito que eu tive sonhando, dormindo, e aí eu comecei a orar em línguas, comecei a chorar de alegria, de felicidade, comecei a agradecer a Deus. Uhum. Porque pela primeira vez eu entrei na casa da minha mãe sem sentir dor, Uau. sem sentir peso, sem sentir, sabe, aquela tonelada nas minhas costas. Sim. Leveza. Pela primeira vez eu tive vontade de cuidar da minha mãe. Pela primeira vez eu tive vontade de zelar pelo patrimônio que ela lutou a vida inteira para construir para nós. Pela primeira vez eu senti isso no meu coração. E isso para mim é o retrato da graça de Deus mesmo, que me alcançou, que me curou, que tirou todas as escamas, Que te reconciliou teu coração. Verdade, verdade. Porque é essa palavra, né? É isso que a gente mais defende, que eu já conversei isso com você. Que tanto em Malaquias quanto depois em Lucas é a mesma palavra profética, que Jesus viria para reconciliar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não fira a terra com maldição. E essa terra somos nós, é o nosso coração. Porque às vezes a gente pensa que, meu Deus, é porque eu estou repetindo algo hereditário e isso está vindo sobre mim, mas não é só sobre isso, é sobre as minhas emoções, é sobre o meu coração, é sobre não ter compaixão, é sobre não ter empatia, é sobre reagir por causa de uma dor. Exatamente. Então é isso, e Deus quer que a gente tenha essa vida e vida em abundância. E vida em abundância, é verdade. E uma outra pergunta que eu te fiz ainda agora, né? Se tu achas assim que a tua intimidade com o Espírito Santo mudou, e eu vou explicar por quê. Porque geralmente quando a pessoa tem um bloqueio com a figura materna, é muito comum a gente encontrar, inclusive no atendimento, pessoas que têm bloqueios com o Espírito Santo, porque não tem intimidade com a figura materna, porque tem algo bloqueado, alguma coisa quebrada com a figura materna. Aí quando a gente resolve essa reconciliação, essa pessoa passa a ter mais intimidade. E tu percebeu, assim, que mudou esse discernimento, essa intimidade com o Espírito Santo? Gente, é muito real, assim, é sobrenatural mesmo. O quanto que, o quanto que isso o quanto que isso aconteceu muito rápido, pelo menos comigo, muito rápido. Por exemplo, uma certeza de que isso realmente aconteceu, de que realmente eu fui curada, né, dessa questão materna,
desse trauma é que, por exemplo, antigamente, não muito distante, se alguém ligasse para mim e dissesse, fulano está falando de ti, fulano disse isso, fulano falou aquilo, eu na mesma hora ficava com raiva, com ódio, com rancor, queria retrucar da mesma forma, queria fazer alguma coisa, queria mandar mensagem, queria prestar contas, né, cobrar alguma coisa. E aconteceu ontem, uma pessoa me ligou e disse, olha, fulano está falando isso e ciclano disse que vai fazer isso e isso. Aí eu, primeira coisa, falei que eu tinha compaixão, né, dessa pessoa e especialmente que não olhasse para essa pessoa com raiva, nem com rancor, nem com mágoa, porque é uma pessoa que não recebeu a salvação de Cristo ainda, não teve a libertação, uma pessoa ferida, né? Eu já fui assim, uma pessoa ferida, precisava ferir as pessoas, né? Precisava diminuir as pessoas, né? E que eu ia orar para essa pessoa, para que ela encontrasse essa maravilhosa graça, para que ela fosse alcançada e para que Deus colocasse ela em novos caminhos, né? E aí, o mais importante disso tudo não foi o que eu disse, porque às vezes falar é muito fácil, né? Mas foi o que eu senti. Eu não senti mais aquela raiva, ódio, a vontade de retrucar da na mesma moeda, sabe? Então, de dizer que a fulana é isso, que a fulana é aquilo, que Beltrano é isso, que ele é... Eu não vou levar desaforo para casa. Exatamente, né? Colocar os rótulos, né, que a gente adora colocar, né? Fulano é isso, Beltrano é aquilo, né? E só eu que presto, né? E aí não senti nada disso, e em paz, alegre, feliz, do mesmo jeito que eu estava, eu fiquei, né? E para mim isso é um retrato dessa cura, com certeza, e dessa sensibilidade ao Espírito Santo, que é só ele, né, que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Sim. Então, e a gente também a intenção não é romantizar o processo de cura, o processo de libertação, o processo de aconselhamento. Existe um processo de reeducação depois, sim, né? Existem coisas que a gente vai precisar, como você falou, corrigir meu modo de pensar, corrigir como eu estou reacionando, pensar como que isso pode, na verdade, alcançar o coração do outro, porque aquilo que você falou ainda agora, eu percebi que eu estava reagindo porque eu vi um espelho diante de mim, agora eu também posso pensar que o outro está passando pelo mesmo que eu passei. Como você falou, essa pessoa ainda não fui alcançada, eu já fui, eu recebi luz já, eu recebi entendimento, então... Exatamente. Então eu preciso olhar o outro, foi o que eu falei, eu acho que eu falei contigo sobre cosmovisão, com os óculos de Deus, não com os meus. Perfeito. Né? Colocar os óculos de Deus e não os meus, que é isso que é o conceito de cosmovisão, é colocar as lentes corretas para ver o mundo. E quando a gente passa por um processo como esse, que a gente recebe tanta informação, porque não é, a Casa de Esté não é só você falar, a Casa de Esté é você também entender, né? Tem muita gente que pensa isso, vamos só expulsar demônio, vamos só botar a mão na minha cabeça, um monte de oração. Não é entendimento. Por quê? Porque o que traz libertação é o entendimento. Verdade. Então, quando a gente acaba tendo esse entendimento, a gente vai pensar no outro, e às vezes a gente começa até a mapear o outro, né? Olha, será que essa pessoa não recebeu trauma tipo A? Me conta um pouco da tua história. Olha, tem trauma tipo A, tem trauma tipo B, tem ausência de paternidade, tem orfandade, tem não sei o quê, né? Exatamente. Mas, assim, eu fico muito feliz, já que, sério, de verdade, assim, por testemunhos como o seu e por testemunhos de outras pessoas que a gente já acompanhou, que a gente segue, né? Já são 12 anos, Josué e eu atendendo pessoas. Eu amo 1 a 1, eu amo isso aqui. Deus tem me dito que já vai acabar o meu tempo de 1 a 1, mas enquanto não acaba, eu continuo fazendo.
porque o nosso objetivo agora, eu falei ainda agora para você, é treinar pessoas. A gente precisa, daqui a um tempo, sair do Brasil e deixar pessoas treinadas, que vão continuar esse trabalho, sabe? Então eu fico muito feliz. Já falei isso para você, eu vejo um potencial ministerial na tua vida, no sentido de poder cuidar de outras mulheres que passaram por tantas coisas como você passou, né? Mas que também podem ser resgatadas, porque na cruz nós podemos todas as coisas, né? De tudo é possível. E eu quero te agradecer por tua vulnerabilidade, por sempre estar assim de coração super aberto para falar, né? Isso faz toda a diferença no atendimento. Né? Quanto mais a pessoa se fecha, mais fica difícil a gente acessar esses lugares de dor, né? Verdade. E aí, se tu quiseres também falar para as pessoas aqui, olha, eu sugiro para você, abre, né? Então, eu queria que, se você quisesse dar alguma sugestão para quem vai fazer ainda a Casa de Esther, para quem ainda vai passar por mentoria, por aconselhamento, o que você sugeriria? Olha, assim, de verdade, eu sugiro só se entrega, acredita, confia que é real, é sobrenatural, aconteceu comigo. Eu, de verdade, fui completamente curada, completamente liberta. E eu tinha certeza que tinha algo que faltava. Eu tinha certeza que eu estava ainda, sabe, com uma corrente me aprisionando, que me impedia de fazer, de romper. Então, se você vive, muitas das vezes, essa prisão, se sente como eu me sentia antes, aprisionada, impossibilitada de romper, de, de ser livre mesmo, né? Sim. De ser quem a gente realmente nasceu para ser. Se você sente que falta algo dentro de você, então corre para a Casa de Esther e faz logo a tua inscrição e mergulha de cabeça e não só tem medo, né? E não ter medo. Tem tanta gente que tem tanto medo. Tem muita gente que tem medo, inclusive, a gente tem 12 anos já de ministério, né? E a gente sempre tenta guardar a vida da pessoa, porque tem muita gente que tem medo de falar, porque tem medo do que vai falar, para quem vai falar. Né? Então, que isso é importante as pessoas ouvirem e saberem, porque quantas pessoas, eu diria que todo mundo, né? Todo mundo sofreu algum tipo de trauma na vida, né? E quantos não estão aí aprisionados, né? Vivendo ainda na infância, né? Vivendo ainda uma adolescência, preso a um abuso, preso a um trauma, né? Falta de paternidade, né? Então, para a gente viver essa plenitude em Cristo Jesus, que a gente precisa viver, a gente precisa tratar esses gatilhos, né, que impedem a gente, esses traumas que impedem a gente, né, de viver esse relacionamento real, íntimo, né, sim. com a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né. Então, para mim, isso fez muita diferença, muita diferença. Eu posso dizer que realmente hoje eu estou pronta para viver essa plenitude desse relacionamento. Vamos seguir, firmes Jesus. Jaque, obrigada. E a minha eterna gratidão. É isso. Eterna gratidão. Eu te agradeço por confiar, né, por se dispor, por abrir teu coração, por reservar sempre, né, esse lugar de abrir mesmo, de ser vulnerável. Eu acho que, como eu falei ainda agora, isso faz muita diferença. E de confiar no processo, né? Porque eu falo isso para as pessoas. O aconselhamento, eu só vou guiando a pessoa, mas quem se liberta é você. Amém, é verdade. É verdade. É isso mesmo. Aqui, assim, obrigada. Deus te abençoe. Eu quero, como eu te falei, eu quero ver se a gente concluir isso em Belém, né? Falta 1, 2 sessões no máximo para a gente concluir, que a gente está em alguns processos. Só explicando aqui para as pessoas, né? Que
sempre tem o dever de casa, né? Teu dever de casa essa semana é isso aqui, teu dever de casa essa semana é isso aqui. E aí agora, já que está com um dever de casa, que a gente está processando junto com Deus, para fazer as melhores escolhas, tem processos que realmente vão ser um mês e meio, mas tem outros que vão demorar um pouco mais. E a gente, como ministério, a gente tem que estar disposta também a caminhar no processo da pessoa, né? Então, a Jaque está com esse dever de casa, que Deus está guiando, e a gente está aqui para te dar suporte, tá? Faz toda a diferença. Faz. Faz toda a diferença esse acompanhar, esse suporte, esse estar disposto a viver esse processo com, Com o outro, né? com o outro, com... E sem pressão, tipo assim, tu tem que fazer, olha, tu tem que... Não, peraí, calma. Deus está guiando, Deus está te orientando, você está ouvindo Deus, a gente está fazendo junto, né? Quando você estiver pronta, eu vou estar também, e a gente vai brigar essa luta espiritual junto. E é uma briga espiritual, né? Nossa luta não é contra a carne nem sangue. Não é, definitivamente, né? É. E aí eu tô super feliz, já eu vou poder te conhecer presencialmente, né? Ah. Mas assim, estou muito feliz por tudo que já aconteceu até aqui, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Verdade. E a gente já consegue ver resultados disso. E a minha oração é que você mantenha essa casa limpa e ornamentada. Jesus, com certeza. Glória do nome dele, para que o nome dele sempre seja exaltado. E muitos mais testemunhos virão. Mas, eu creio. Amém. Amém. Jaque, obrigada. Obrigada pela tua participação. Deus te abençoe. Quero declarar bênçãos sem medidas sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre seu filho, os projetos que vocês têm, né? E que Deus possa continuar realmente sendo esse grande Pai, né? E o Espírito Santo agora seja essa doce companhia, né? Esse coração materno para você. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te Fica abençoe. com Deus. Obrigada. Amém. E qualquer coisa, me chama. Tá bom, tamo junto. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau.